Olá, eu sou o Paulo e eu roubei esse podcast pra mim. Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Pra quem não sabe, o Tuca está doente, perdeu a voz e dizem as más línguas que ele, na verdade, vendeu a voz dele pra Úrsula. Brincadeira. Então, como ele está sem voz, eu resolvi vir aqui emprestar minha voz pro Nada Melhor e eu que vou cuidar desse episódio. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo, do podcast POC de Interior. Também sou professor de inglês e precisando de alunos. Então, se você precisar de aulas de inglês, basta me chamar no @RainbowTeacherBR. Lá no Instagram, vocês me acham. Ou me procura também no @POC de Interior, que é o Instagram do meu podcast, para quem quiser ouvir o meu podcast junto com o meu amigo Vinícius. Fora isso, vocês já devem ter visto aí no título, mas vocês estão sentindo esse cheirinho no ar? Um cheirinho diferente, um cheirinho azedo? É o cheirinho de otaku fedido, que é o que eu sou e é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Eu vim falar sobre animes. Então, o Tuca falou comigo, a gente discutiu qual seria o tema desse episódio, e o tema desse episódio vão ser animes. Eu escolhi 5 animes para falar com vocês sobre. Eu vou tentar sair aqui um pouco do clichê, né, nas minhas recomendações de anime. Não vou sair totalmente. Eu escolhi 5, não é numa ordem do melhor para o pior, é simplesmente em uma ordem. Eu não sou tão organizado quanto o Tuca, então eu sou chaotic good. Então vocês vão esperar aí, podem esperar um podcast bem confuso. É assim que vai funcionar. Vamos começar então com o primeiro anime que eu vou recomendar hoje. Shokugeki no Soma, ou Food Wars. Eu sei o que vocês estão pensando. Como que pode um anime chamado Food Wars? Pois é um anime sobre culinária. Recentemente, para quem é desse universo dos animes e desenhos japoneses, mangás, sabe que Dungeon Mesh fez muito sucesso, né? Que é um anime que tem a ver um pouco com culinária. Mas Food Wars já é um pouco mais antigo, já terminou. É um anime que tem 5 temporadas. Não são tantos episódios assim, as temporadas não são tão longas. Se eu não me engano, a primeira temporada deve ter uns 20 e poucos episódios, mas a maior parte das temporadas tem, 12 episódios. Tô vendo aqui, o total de episódios são 86, que não é tão longo assim. Dá pra assistir, eu já assisti 2 vezes e eu recomendo demais. Do que se trata Food Wars? Food Wars, ou Shokugeki no Soma, conta a história do Soma Yukihira, ou Yukihira Soma, que é um menino que é filho de um cozinheiro. Eles têm um restaurante familiar e o sonho dele é ser cozinheiro, é superar o pai. O pai dele, que é um ótimo cozinheiro, ele quer ser também. E ele vai para estudar numa escola de culinária, tipo a escola de culinária mais famosa do Japão, mais famosa do mundo, digamos assim. Ele vai morar nessa escola e ele consegue uma vaga lá, e lá só tem cozinheiros muito loucos e muito bons. E as coisas nessa escola são resolvidas com batalhas de culinária. Então você pode ser desafiado e apostar alguma coisa nesse desafio. E por incrível que pareça, gente, eu sei, parece uma história bizarra, mas é muito legal. Se você gosta de MasterChef, se você gosta de culinária, ou se você gosta de comer, esse é um anime ótimo pra você. Os personagens são bons, são carismáticos, eles fazem pratos que, meu Deus, vocês já viram pratos em animes? Pratos de comida, pratos de sobremesas, são sempre muito lindos. Então, prepare-se para ficar com fome assistindo esse anime. E realmente, ele é considerado um shonen, né? Pra quem não sabe, shonen são os animes para meninos, entre aspas. Animes que são tipo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, os animes mais famosos aí que a gente tem mundialmente são shonens, que são esses animes de lutinha. Mas esse anime não é um anime de luta, né? É um anime de culinária.
E mesmo assim, ele é um shonen, porque ele tem toda essa questão da evolução, das batalhas, da tensão entre os personagens. Eu gosto muito, acho que é um anime que tem uma representatividade feminina boa para um shonen. A gente sabe que quem conhece um pouco mais desse universo sabe que shonen dificilmente representa bem mulheres. Nesse aqui ainda tem essa questão dos homens sempre serem melhores, os salvadores e tal, mas ainda assim tem muitas personagens femininas boas no que fazem, né, na culinária. Então eu acho isso muito legal também. Tem um amigo meu que sempre fala que pra você assistir anime, você tem que estar preparado para um nível de bullshit, né? Um nível de palhaçada que aquele anime vai ter. Então eu vou tentar dar aqui mais ou menos um nível de palhaçada que cada anime vai ter pra vocês saberem o quanto vocês têm que aguentar de coisas que não fazem sentido e tudo mais. Eu acho que Food Wars, Shokugeki no Soma, tem um nível, se a gente fosse, de 0 a 5, um nível 3 de palhaçada que vocês vão ter que aguentar. Porque tem umas questões meio absurdas com o que eles fazem com o tempo que eles têm, mas ainda assim todos os pratos ali, se eu não me engano, são pratos que realmente existem. Uma das autoras que começou a contribuir com o mangá é chefe, então ela realmente sabe do que ela tá falando, então tudo ali acho que é possível de ser feito, talvez não da maneira que eles fazem, mas é possível de ser feito, o que me deixa com mais água na boca ainda, com várias coisas que eu gostaria de experimentar. Ele é, obviamente, super exagerado, como qualquer anime por aí costuma ser. Pelo menos os que tem nível 3 de palhaçada. Você prepare-se para muitas cenas de personagens sem roupa e muita gemessão. Eu costumo ficar um pouco incomodado com isso em animes, mas nesse eu passo um pano, porque nós estamos falando de comida, e comida está diretamente ligada ao prazer. Então faz muito sentido pra mim essa representação de que quando você come uma coisa muito boa, você geme, porque a gente faz isso na vida. O que eu não recomendo é assistir esse anime em público ou com seu vovô e com sua vovó na sala. Talvez não vai ter nada sexual, mas simplesmente porque as pessoas vão ficar ouvindo os barulhos de gemessão, não recomendo. Recomendo que você assista com pessoas que entendam um pouco mais desse universo ou assista sozinho. Mas recomendo muito aí, assistam Food Wars. E o segundo anime que eu vou trazer pra vocês, eu tentei trazer animes de tipos variados, é um anime fofo. É isso. Eu não posso dizer muito. Aliás, vários dessa lista aqui são fofos. É um anime mais antigo, chamado Ouran High School Host Club. Ouran High School Host Club conta a história de uma personagem. Deixa eu olhar aqui o nome dela, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu assisto anime, eu meio que vou ignorando o nome dos personagens, porque são vários nomes, eu assisto muitos animes diferentes, então são vários nomes em japonês. Então, se eu ler o nome, eu sei de quem tá falando. Mas eu não sei lembrar o nome de quase ninguém. Tirando se for um personagem principal, alguma coisa que repita muito o nome, eu acabo dando uma ignorada. O que é péssimo, porque eu assisto anime toda semana, vários episódios de vários animes diferentes. E quando eu sento pra conversar com alguém, o que raramente acontece, mas quando eu sento pra conversar com alguém sobre anime, parece que eu sou um poser. Porque eu não sei o nome de nenhum personagem. E eu tenho que ficar falando. O do cabelo amarelo. O do raio. O do fogo. Essas coisas pra poder decidir qual personagem é qual. Então, eu preciso aqui de uma lista pra relembrar o nome de cada personagem. O nome da personagem principal é Haruhi. Ela é uma personagem, ela é pobre. E ela ganha uma bolsa pra estudar no Ouran, no colégio Ouran, né? Ouran High School. Que é um colégio muito chique e muito... onde só gente muito famosa e muito rica vai estudar. E gente poderosa. E ela vai pra esse colégio porque ela ganha a única bolsa que eles dão anualmente. Então ela é a personagem pobre no meio de um monte de gente rica. Só que aí no primeiro dia de aula, a Haruhi quebra um vaso e adquire uma dívida de 8 milhões de ienes. Então, ela precisa pagar essa dívida. E qual que é o jeito que ela descobre pra fazer isso? Ela descobre não, na verdade fazem a proposta pra ela. Alguns personagens
homens desse colégio, eles têm um host club. Pra quem não conhece, no Japão, não sabe nada sobre, host club é um lugar onde normalmente, podem ser várias mulheres, mas normalmente são vários homens, ficam servindo bebidas e conversando. É como se você pagasse pra ter um amigo. Sempre tem um flerte com esses homens e tal. É uma coisa meio bizarra pra nossa cabeça, mas não necessariamente, não é prostituição, entendeu? Não tem nada desse tipo associado diretamente, talvez por debaixo dos panos, mas teoricamente as mulheres vão lá e elas fazem amizades e ficam flertando com esses, eles são tipo garçons, eles não são exatamente garçons, eles são os hosts, os anfitriões. E eles ficam servindo as mulheres e bebendo junto e comendo junto. E elas vão gastando dinheiro e gastando dinheiro e gastando dinheiro. E normalmente nesses host clubs, você tem vários tipos diferentes de homens para poder agradar vários tipos diferentes de mulheres. E é isso que eles têm nesse colégio. Alguns dos alunos têm um host club, onde as meninas vão e elas ficam atrás desses homens e ficam gastando dinheiro lá com eles. Só que, o que acontece? Aí você vai me falar assim, tá, mas a Haruhi é uma menina, como que ela vai trabalhar no host club? Só que ela é uma menina que eu acho que ela é bem magrinha, sabe? O corpo dela passa-se ali pelo corpo de um homem, então ela meio que entra no host club disfarçada de homem. Todo mundo do host club sabe que ela é mulher, mas colocam ela ali com uma roupa masculina. E ela começa a ser meio que essa representatividade meio andrógena de homem. E ela começa a fazer um certo sucesso ali no host club. Mas ela faz mais sucesso com os outros anfitriões que ficam amigos dela. Então você tem um cara que tem cara de mais velho, aí tem um que, apesar de ser um dos mais velhos do host club, tem super cara de criancinha e fica andando com um ursinho de pelúcia. Eles meio que fazem um romance entre eles também, porque as meninas gostam de ver. Então tem sempre uma cena, por exemplo, esse cara que é o mais velho, que ele é mais fortão, maior, tá sempre andando com esse menininho que é todo inocente, que anda com o ursinho de pelúcia. Você tem o loiro, que é o mais padrão, que é o principal ali, que digamos que é o principal par romântico da Haruhi, afinal é um anime de amorzinho, de romance. Você tem dois gêmeos que são idênticos e eles sempre ficam fazendo ali cenas, interpretações entre eles de quase um romance proibido entre irmãos, e as meninas acham isso o máximo e ficam lá gastando dinheiro e chamando eles pra comer e consumir junto com eles. Parece uma coisa absurda, mas eu juro pra vocês, é um dos animes mais divertidos que eu já assisti e é muito fofo, muito romântico. Tem aí uma temporada que deixa com um gostinho de quero mais, mas que conta a história que tem que ser contada da Haruhi trabalhando nesse host club com todos esses amigos. E é uma história meio de harém invertido, né? Porque ela tem vários homens em torno dela. Mesmo que as pessoas achem que ela é homem, mas o pessoal do host club sabe que ela é mulher e tem ali um harém invertido acontecendo. Então ela tem uma história com cada um deles e vai conquistando todos eles. E é muito legal. E fora isso, a abertura desse anime tem uma música sensacional, muito legal, que não sai da minha cabeça. Eu sempre tô pensando, de vez em quando eu coloco no Spotify ou no YouTube para ouvir. Ah, e pra não esquecer, o nível de palhaçada desse anime, eu diria aí que é um 2 de 5. É bem pouco, não tem magia nem nada do tipo. É só uma história meio absurda, mas é bem tranquila, bem pautado na realidade. E o terceiro anime que eu quero falar com vocês também é um anime um pouco mais antigo. Eu sou velha, gente, então eu vou trazer coisas antigas, vou sair do padrão do que tá acontecendo ultimamente. Vou trazer de uma época que o anime não tava tão em alta também, né? Afinal, falar só de coisas que estão em alta hoje em dia é fácil. Vamos falar aí de uma época pré-Crunchyroll, né? Onde você tinha que andar pelos cantos escuros da internet para conseguir assistir o seu anime. Agora as coisas estão muito mais fáceis, muito mais acessíveis. Mas vamos falar então de Nodame Cantabile. Nodame Cantabile
é um anime, é tipo um pouco Food Wars nesse sentido. É um anime pra você aprender alguma coisa. Não é só pra você ficar sentado sem aprender nada. Food Wars você aprende um pouco sobre culinária, sobre comida e pratos diferentes. Em Nodame Cantabile você vai aprender sobre música. Nodame Cantabile é um anime que se passa em uma faculdade de música no Japão. Não me lembro da cidade. Talvez seja Tóquio, não tenho certeza. E a gente acompanha a história da Nodame, que é uma menina esquisita, bastante esquisita, eu diria, que ela estuda piano nessa universidade. E ela é vizinha, ela é toda desengonçada. Esquisita, definitivamente a definição pra essa menina. E bagunceira, e não leva nada muito a sério na vida dela. Ela não consegue levar as coisas muito a sério. Então ela tem bastante talento, mas ela tá sempre ali fazendo meio que o mínimo que ela precisa fazer pra passar e pra continuar na arte dela de tocar piano. E ela conhece Deixa eu checar o nome dele. Oh, meu Deus. O Chiaki, e ele é muito talentoso e rico, ele é tipo o galã da escola. E, obviamente, ela meio que se apaixona por ele e quer ficar com ele. E ele, no começo ali, ele tem uma relação com ela, porque ela é esquisita, né? Então é uma relação... Ele fica um pouco encantado com ela, de certa maneira, mas não talvez romanticamente. Ele fica intrigado. Ele fica um pouco intrigado com a Nodame. E eles acabam começando a ter uma certa relação, se conhecendo. E você vai conhecendo mais personagens fantásticos que tocam outros instrumentos. E acredite em mim, é muito legal um anime sobre música, onde você vai aprender muito sobre música clássica. Você vai ouvir muita música clássica, porque eles tocam no anime. Em um dado ponto, eles resolvem fazer uma orquestra. O Chiaki, ele resolve que ele quer ser um condutor, né? Ele toca vários instrumentos super bem, mas ele acaba decidindo que ele quer ser um condutor de banda. E eles acabam montando essa orquestra. E é muito legal, eu recomendo muito. Esse anime, se eu não me engano, ele tem, tipo assim, ele tem a primeira temporada, que conta meio que a história inteira desse romance. Depois tem uma temporada em Paris, e mais acho que uma temporada final, que são mais curtas. Mas se você assistir, eu nem assisti essa última, se eu não me engano, acho que eu só vi até a de Paris. Mas a primeira temporada, que se passa ali na faculdade, no Japão, é sensacional. Vocês vão entender, por exemplo, por que chama Nodame Cantabile, por que esse Cantabile, que é supostamente uma maneira... foi o que eu aprendi no anime, gente. Quem entender de música aí... Pode deixar nos comentários dizendo se eu tô falando besteira, mas foi o que deu a entender no anime. Que é um jeito de você tocar em que você não necessariamente respeita o tempo da música. Você toca um pouco no seu tempo, no seu ritmo. Então é quase como se fosse uma música... É quase como se a música que você estivesse tocando fosse cantada. Ela fica com um sentimento um pouco diferente. Mas assistam o anime, faz tempo que eu assisti, e aí vocês vão rever e descobrir se é isso mesmo. Mas se eu não me engano é por aí. Novamente, a música de abertura e encerramento desse anime são maravilhosas, eu gosto muito. Até hoje eu ouço no meu Spotify sempre que possível. Inclusive foi o meu... Eu não lembro se é a música de abertura ou de encerramento. Foi o meu despertador durante muitos anos. Porque, assim, hit. Recomendo demais. Grau de palhaçada desse anime. Eu diria que 1. Porque ele tem bastante palhaçada ali de comédia romântica, uma pegada, uns exageros. Você tem que estar meio que acostumada com esse universo do anime. Mas não tem poder, não tem nada de muito errado, assim. É simplesmente pessoas normais, talentosas, mas pessoas normais, convivendo com essa coisa de ter que crescer, de ter que se achar o seu lugar no mundo, numa faculdade de música. Então, recomendo demais, assistam Nodame Cantabile e se emocionem, porque eu tenho quase certeza que esse foi um dos animes que já me fez chorar. Vim trazer aqui também a representatividade shonen, oficialmente shonen, anime de lutinha, de briguinha e tudo mais.
Então, eu não sei se você tá escondido embaixo de uma pedra dos últimos anos, mas eu vim falar de Kimetsu no Yaiba, ou conhecido também como Demon Slayer. É um dos shonens de maior sucesso dos últimos anos, é realmente uma obra-prima muito bem feito. Uma história, é um shonen que não vai ter aquela característica dos shonens antigos de ter milhões e milhões e milhões de episódios, então você não precisa se preocupar, não é um Naruto da vida, não é um Naruto Shippuden, não é um One Piece. É uma história muito mais concisa, sem fillers e muito, muito, muito bem feito. A animação é fantástica, o som, a construção sonora nesse anime é demais, é muito boa, muito boa. A abertura também, a música de abertura e de encerramento de algumas das temporadas também é hit também, é muito, muito legal de ouvir. E é um anime mais de lutinha, de espada. Do que se trata? Em Kimetsu no Yaiba, a gente acompanha a história dos irmãos Tanjiro e a sua irmã Nezuko. O que acontece? Eles vivem uma vida pacata, tranquila, né? Eles moram numa casinha no meio de uma floresta e eles vendem carvão para que as pessoas se aqueçam no inverno, né? É um anime que se passa aí meio que num período meio feudal do Japão. E aí o que acontece? Um dia o Tanjiro vai vender na cidade e quando ele volta para casa, ele encontra a família dele toda morta. Só que a irmã dele, a Nezuko, não está morta. Na verdade, ela foi transformada, a gente vai descobrindo aos poucos. Ela foi meio que mordida por um Oni e foi transformada num Oni. Oni, pra quem não sabe, são tipo os demônios japoneses ali. Eles são como se... Nesse anime, particularmente, eles são quase como se fossem meio que vampiros, assim. Porque eles comem carne humana pra ficar mais forte e tudo mais. E eles morrem na luz do sol. Só que o que acontece? Então a Nezuko é transformada, o Tanjiro encontra ela e ele decide... E ele acaba descobrindo toda essa história, porque eles não sabiam dessa história de Oni e tudo mais. Ele acaba descobrindo sobre tudo isso. E como ela nunca comeu carne humana, ele decide que vai nunca deixar ela comer carne humana, né? E proteger ela do sol para que ela não morra, ela não vira pó no sol. E vai se tornar um exterminador de Onis, porque se ele conseguir matar o Oni que transformou ela, provavelmente ela tem boas chances de voltar a ser humana. Isso acho que nunca aconteceu, mas ele chega a essa conclusão e ele decide que vai fazer isso. E ele sai na sua jornada. É um anime muito bom, muito legal, as lutas são muito legais, os personagens que ele conhece ali são muito carismáticos. Fora isso, os vilões também são muito bem construídos. Eu gosto muito disso quando você tá assistindo um anime e você sofre pelo vilão, você entende. E Kimetsu no Yaiba, pelo menos na primeira temporada, talvez um pouco ali na segunda, tem uns momentos em que o Oni, o monstro, está sendo derrotado, está tendo sua cabeça cortada e você pensa assim, putz, que dó. Você meio que chora por aquele monstro comedor de humanos. Então, eu acho que isso é muito bom quando um anime consegue mexer com a sua emoção dessa maneira. Qualquer história, né, que consiga mexer com a sua emoção dessa maneira. Que faça você rir, mas que faça você sofrer também. Que faça você chorar. E eu quero deixar ainda aqui um aplauso. Acho que é uma característica praticamente de todos os animes que eu tô trazendo aqui. Mas principalmente nesse, eu gosto de elogiar muito o Tanjiro, que é o personagem principal, porque ele é um garoto muito legal. A gente às vezes tem personagens principais que são insuportáveis pelos mais diferentes características, por gritar demais, né? Vide Naruto. Eu não acho Naruto insuportável, mas ele grita muito. E no começo era meio irritante. Black Clover também tem o Asta, que grita demais. É um ótimo personagem, mas grita muito. E eu lembro de outros personagens principais, tipo Seiya, Cavaleiro Zodíaco. Vários insuportáveis. E o Tanjiro, ele cai na lista dos... que tem acontecido bastante nos últimos anos, inclusive na indústria do anime, do personagem principal, que é legal. Ele é... Você torce muito por ele, você gosta dele, ele parece uma pessoa ótima.
Então, eu gosto muito, quero deixar esse meu elogio aí pra esse personagem principal, que é o Tanjiro, e pra irmã fofa dele, que é a Nezuko. Fala assim, ela virou um monstro, mas ela é fofa? Ela é fofa. Fofa demais. Eu também gosto muito da representatividade feminina nesse anime, eu acho que tem mulheres fortes. Não são muitas, é difícil em shonen, mas a gente vê mudanças acontecendo. Então já quero deixar aqui um pouquinho de elogio, até onde eu vi pelo menos. Não é muito, como eu disse, é bem pouco, mas a própria Nezuko, se vocês verem mais pra frente, vocês vão ver que legal. É bacana. Então eu recomendo demais Demon Slayer. Pra quem não assistiu, ainda dá tempo. Vai chegar aí, já foram algumas temporadas, tá entrando no arco final, né? É um anime de temporada. E o arco final, se eu não me engano, vai ser dividido em 3 longas metragens, que talvez depois eles cortem e virem uma temporada, mas você vai poder assistir no cinema também, porque os últimos longas de Demon Slayer vieram pro cinema no Brasil. Então ainda dá tempo. Vem com a gente. Vem falar de Demon Slayer. Então assistam as temporadas anteriores de Demon Slayer e se preparem para a última, que eu tô muito hypado, porque a última temporada terminou de um jeito que, olha, só sofrendo pra aguentar esperar até a próxima. Não vou ler o mangá já terminou, eu tô me segurando. Eu não vou ler o mangá, mas é difícil. E o último anime que eu trouxe pra falar hoje, a gente tá em clima de Olimpíadas, né, galera? E mais do que só em clima de Olimpíadas, eu sei que esse podcast é cheio de bichinha e de viadinho. Então vamos trazer anime de bichinha. Eu vou fazer o quê? Então vamos falar aqui hoje de um anime bem cocozinha, bem poquezinha e de Olimpíadas. Vamos falar de Yuri on Ice. Yuri on Ice é um anime sobre um atleta chamado Yuri e é um anime de patinação no gelo. Aí você vai falar assim pra mim, Paulo, anime de patinação no gelo? É, meu bem, existe toda uma classe de animes sobre esportes. E acredite se quiser, você tem anime de futebol, quem não lembra aí, Capitão Tsubasa, né? Eu não lembro, Super Campeões, acho que é o nome no Brasil. Você tem anime de voleibol, você tem anime de basquete, você tem anime de tênis, vários animes de esporte. É toda uma categoria. Eu não sou o maior fã do mundo de animes de esporte, mas por algum motivo eu cliquei e comecei a assistir Yuri on Ice. E eu nem sabia que era um anime assim, homossexual, por assim dizer. Então a gente acompanha esse garoto chamado Yuri, que é um patinador no gelo. Ele é um patinador no gelo muito famoso. Assim, ele não é o melhor, mas ele é um patinador no gelo do Japão. E ele tá meio desanimado com a carreira dele, ele perdeu, ele não tá muito feliz. Só que aí ele começa a ser, por vários acontecimentos aí, a gente não entende exatamente o que está acontecendo no começo, mas ele começa a ser treinado pelo Victor, que é um campeão que tá se aposentando, um campeão de patinação no gelo, né, de patinação artística. Só que ali começa também não só um treinamento, mas começa essa relação dos dois e você vê que o Victor, que é um boyzão padrão, dando ali em cima desse twinkzinho, eles criam uma relação e olha assim, é um romance fofo, bonito. Diria que até um pouco quente, mas não tem pegação nesse anime. Não é sobre isso. É sobre patinação artística e romance entre dois homens. E alguns triângulos amorosos também, porque não dá pra ficar sem isso. Então, eu recomendo demais. Cai na classificação de animes pra você aprender alguma coisa. Você vai aprender um pouco mais sobre patinação artística. E que sabor, minha gente. Patinação artística. Eu falei de Olimpíadas, eu sei, não é das Olimpíadas de verão. É Olimpíadas de inverno, que não faz muito sucesso no Brasil. Mas patinação artística talvez seja um dos esportes que eu mais gosto de assistir. Eu acho fantástico. Acho que eles fazem coreografias e manobras lindas. E o anime mostra isso muito bem. Então eu recomendo demais Yuri on Ice. E quero deixar aqui uma coisa especial, que é pra abertura desse anime. A abertura desse anime ganhou de melhor abertura no ano que esse anime foi lançado, né? Numa premiação específica dessa mídia. E, assim,
Que abertura, meus amigos. Ela é linda de ser assistida. Maravilhosa a maneira que foi desenhado, que foi animado. E a música é muito boa. Essa música, de todas as que eu citei até aqui, eu posso te dizer que tá em, sei lá, 50% das minhas playlists no Spotify. Então, recomendo demais. Se você não for assistir o anime, assiste pelo menos a abertura. E se eu não me engano, eu acho que eu assisti a abertura quando ganhou o prêmio. E por isso eu falei, vou assistir esse anime. É muito bom. Inclusive o estúdio que cuidou da animação desse anime, que fez tudo, é o MAPPA, que é um estúdio aí que tá crescido muito, tem feito coisas muito grandes pra quem entende um pouco mais de anime. Por exemplo, Jujutsu no Kaisen, se eu não me engano, as 3 temporadas são do MAPPA. Chainsaw Man, a última, 4ª temporada de Attack on Titan, se eu não me engano, também foi feita pelo MAPPA. É um estúdio muito legal, muito bom. Então eles mandaram muito ver, mas é um anime que sai um pouco, né? Ele não é shonen igual esses, mas eles fizeram muito bem a animação. E é lindo, 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 lindo de acompanhar e assistir. Com direito a deixar o seu coração quentinho e momentos em que seus olhos enchem de lágrima, algumas risadas também. Em especial, eu gostaria de deixar aqui o final do anime. Tem uma parte no final do anime que eu lembro de rir muito, que é quando você entende por que tudo que tá acontecendo aconteceu. E eu achei fantástico, 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 fantástico. Uma coisa um pouco o final de Se Beber Não Case, talvez, mas eu não quero dar nenhum spoiler a mais que isso. Vocês provavelmente vão esquecer isso enquanto estiverem assistindo. Assistam aí no seu clima olímpico e gayzinho. Assistam então Yuri on Ice. Aonde vocês podem assistir cada uma dessas coisas? Boa pergunta, eu não pesquisei isso. Mas eu acredito que Yuri on Ice, Demon Slayer estejam no Crunchyroll. Food Wars, se eu não me engano, eu acho que tem uma parte das temporadas está no Crunchyroll, mas eu acho que você também consegue assistir no Netflix completo. Se eu não me engano, antigamente era assim. Ouran High School Host Club, eu não tenho certeza, talvez no Crunchyroll. E Nodame Cantabile, talvez no Crunchyroll também, eu não tenho certeza. Qualquer coisa procura, gente, é só jogar no Google. Só jogar no Google, e existem outros métodos de assistir anime por aí que vocês conhecem muito bem. Eu quero agradecer vocês que ouviram até aqui e quero agradecer ao Tuca por ter deixado eu roubar esse episódio do Nada Melhor Pra Mim, porque nada melhor do que falar de anime, né, galera? Pelo menos pra quem é otaku, a gente não consegue falar de outra coisa. Então, agradeço muito. Quem quiser, então, pode me seguir, @RainbowTeacherBR, para aulas de inglês, @POC de Interior, para ouvir o nosso podcast, meu e do Vinícius, falando besteiras e porcarias. Inclusive, tem um episódio com o Tuca. E em breve eu aparecerei por aqui novamente, mas não darei spoilers disso também. Mas hoje foi realmente esse caso especial, que o Tuca está doente e sem voz, e eu vim fazer a substituição. Eu vim fazer a Ana Furtado dos podcasts. Vim substituir o apresentador para vocês não ficarem sem episódio. Muito obrigado. Deixem nos comentários aí se vocês já assistiram algum desses animes, se vocês tiveram interesse em assistir algum desses animes. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E é hora das estreias da semana. Oi, eu sou o Breja e hoje eu vou fazer os estreias da semana. No Apple TV Plus, já está disponível Mulheres de Azul, uma série de suspense que se passa na cidade do México em 1971 e acompanha o primeiro grupo de mulheres a se juntar à força policial na tentativa de encontrar e parar um serial killer que ataca jovens mulheres. Essa série me passou, assim, uma vibe de As Telefonistas e For All Mankind. No Disney Plus, a 12ª temporada de Futurama já está disponível, assim como a 35ª temporada de The Simpsons, que estreou ontem, na Netflix. Manual de Assassinato para Boas Garotas, estreia no dia 1º e acompanha a história de uma adolescente que investiga um caso de assassinato que aconteceu há 5 anos em sua escola, na tentativa de limpar o nome do amigo que foi condenado pelo crime. No Prime Video, Batman Cruzado Encapuzado, uma nova série animada no morcegão que segue o estilo da animação dos anos 90, mas não é uma continuação. Parece ser interessante e promete ser menos episódica do que as animações tradicionais do Batman. Por último, mas não menos importante, nos cinemas temos O Exorcismo, um novo filme de terror com Russell Crowe, que vive um ator que está gravando um filme de terror
olha aí a metalinguagem, e começa a agir de forma errática, levando a sua filha a questionar a sua saúde mental. Mas o que ela descobre é algo muito mais aterrorizante. E a viúva clicou. A mulher que formou um império. Barbie Nicole Ponsardin, que após a morte de seu marido, desrespeita as convenções legais e assume os negócios de vinhos que mantinham juntos. Essas são as estreias da semana. Boa vida pra vocês!